Robert Stocks. Robert Stocks. Olá, está no ar mais um programa George Robert Stocks. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. O meu convidado de hoje, ele já viajou o mundo. Ele é uma fonte de inspiração, é uma referência na arte e faz a maior diferença na vida de muita gente. Hoje, quem abre o livro da vida dele, digamos que é ele mesmo, pois está na minha curiosidade e vou matar a curiosidade de todos vocês, brasileiros, cidadãos do mundo, a conhecer mais sobre a vida desse artista plástico que é sucesso absoluto. Seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje, Adélio Sarro. Ok, obrigado, Jorge, por essa oportunidade de poder participar desse bate-papo com você e você me levar até as pessoas que te seguem, as pessoas que te veem, o teu programa aí. Para mim é uma honra poder estar mostrando um pouquinho da minha história, da minha vida, do meu trabalho. Olha, é o prazer todo meu, eu vou dizer o prazer todo nosso, né? Que por trás tem uma equipe que trabalha para que esse programa aconteça, então é um prazer tê-lo com a gente sabe que o tempo é super curto e a sua trajetória de vida, a sua trajetória, a sua experiência profissional é bem extensa. Mas vamos lá, para entendermos quem é esse profissional fantástico de hoje, gente, é preciso a gente fazer aquela viagem ao passado. Então, Adélio, começa a contar para a gente como foi a infância do Adélio. A minha infância foi uma infância muito sofrida, muito pobre. Menino que foi criado na agricultura, pais agricultores, analfabetos, Uhum. e sem saber o que eu podia ter na vida. Mas eu sempre digo, quando nós viemos desse universo com alguma missão e nós acreditamos nisso e colocamos em prática, o universo nos responde e foi o que aconteceu comigo. Aos 4 anos de idade, eu morava não sei que lugar, não sei que fazenda, contava a minha mãe que eu subi em cima de um caixotinho, olhei o Sagrado Coração de Jesus, esses calendários religiosos, transferi isso para um papel. Aí veio um padre em nossa casa e falou para ela, nossa, esse senhor vai ser artista. Como é que você vai imaginar um menino do campo, sem oportunidades nenhuma, ser artista? Mas, é aquilo que eu disse, quando você vem com uma missão e você acredita e você trabalha para isso, o universo te responde. Foi o que aconteceu comigo. Agora, naquele período, né, da infância, da adolescência, quais foram as suas influências na indústria da arte? Eu trabalhei na agricultura quando criança, aos 9 anos, eu capinava café para ajudar os pais, né, agricultores. Depois fui para a cidade com 12 anos e ali, para ajudar a família, eu ia para a rua catar papel na rua ou coisas que eu achava no lixão para poder ajudar a família. Minha mãe lavadeira e meu pai foi para a construção civil. E eu nessas andanças pela rua, eu passava em frente a uma vitrine, olhava uns quadros de queimada, achava aquilo maravilhoso, né? Uma vidraçaria que tinha lá em Dracena, e tentava transferir aquilo para uma tela, mas eu não tinha suporte, eu não tinha tinta, não tinha material. E aí eu continuei em minha vida, fui trabalhar depois na construção civil com 14 anos, com meu pai, e aos 16 anos eu mudei para o ABC Paulista, fui morar em São Caetano do Sul. As dificuldades eram muito grandes, não dá nem para te contar as dificuldades que existiam. De você sair, se você gastasse o dinheiro da condução, você não tinha como voltar, tá? Que era o único dia contado para a condução. Mas foi uma vida muito sacrificada, de muito trabalho, de muito acreditar. Da construção civil, fui para a metalúrgica, dessa metalúrgica fui trabalhar em uma oficina de pintura, placa, painéis, outdoor, e ali já entrei no meu mundo, mexendo com tinta, para mim já era uma realização. Dessa oficina, eu aprendi muito rápido a profissão, já comecei a ganhar um dinheirinho por fora, fazendo meus trabalhos por fora, e dessa empresa eu fui trabalhar numa outra empresa, montação de serigrafia, e lá eu conheci uma pessoa de Brodowski, Terra do Portinari. Uhum.
E aí ele falou, você vai no meu casamento? Eu falei, vou reunir na casa dos amigos, já tinha comprado um fusquinha velho lá, e fui lá para o casamento dele. Quando eu cheguei lá, nós estávamos após o casamento, no domingo, estávamos lá ainda, ele nos disse, por que você não vai visitar o Museu do Portinari? Eu falei, Portinari? Eu já ouvi falar nesse cara. É um artista famoso, era totalmente desligado de arte. Aham. Aí você vê que o universo não responde quando nós temos aqui alguma coisa a cumprir nesse planeta Terra. Nós não viemos aqui por acaso. Verdade. Quando ele falou em Portinari, veio na minha memória que quando eu tinha 9 anos de idade, estudava nessa escola de roça, onde eu comia as cascas da professora que ela jogava pela janela, Uhum. tinha uma cartilha chamada Caminho Suave, que muita gente conheceu essa cartilha, e tinha uma página lá que dizia: o rei da França visitando Candinho, pergunta a ele, você pinta flores? E ele, com seus olhos azuis, olhando, disse, não, só pinto miséria. Então, essa é uma história que aflorou na minha mente, coisa que eu li aos 9 anos de idade, quando, aos 22, eu dentro do Museu do Portinari. E aí, quando eu entrei no museu, eu recebi uma energia muito grande. Uhum. E aí eu disse para mim, nossa, o que eu faço com propaganda, meu mundo? Isso aqui deu uma loucura, eu vou pintar. Eu pintava, mas nunca com a intenção de ser artista. E aí fui pintar. Comecei a pintar muito ruim. E fui expor na Praça da República. Aonde eu fui expor na Praça da República? Do lado daqueles artistas que expunham naquela vidraçaria lá em Dracena. Ok. Aí a minha evolução foi tão rápida que eu saí da praça, fiquei 16, 14 anos na praça, saí e as pessoas continuam lá mesmo, fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a expor, comecei a vender, as coisas começaram a acontecer, e comecei a expor em vários lugares, formamos um grupo de artistas chamado 11 Caminhos, que alavancou bem minha carreira, e assim foi o meu início na arte, foi na Praça da República. Tá? E aí, quando eu completei 20 anos de pintura, eu tinha um sonho de fazer um livro. Uhum. Um sonho não tinha dinheiro, mas quando você vai fazer alguma coisa que isso vai beneficiar o maior número de pessoas possíveis, o universo te responde, e aconteceu comigo. Eu peguei, fui fotografando as obras, eu tinha uma noção de propaganda, porque eu mexia com propaganda, e eu mesmo montei o livro, as pessoas foram pagando os fotolitos, eu montei o livro, arrumei um amigo de uma gráfica, ele imprimiu o livro, fui pagando ele, depois a capa foi a mesma coisa, e lancei esse livro em São Bernardo, na Galeria Maruzan, que era do filho do Mabi, Aham. Joe Mabi. E lá eu conheci veio um suíço que já acompanhava minha obra lá no Embu, e ele falou, vamos fazer uma parceria? Vamos. Eu quero levar você para a Europa, e aí começou minha vida fora do Brasil. Isso é uma síntese, bem curta, para você ter uma ideia. Mas é muito bom quando você começa a contar, né? A gente sabe que a história é muito longa, embora o tempo seja pequeno, mas olha que interessante, o seu acreditar, né? Todos os caminhos o que você passou o levou a chegar na tinta. E dali esse amor que você tem pela pintura, pela escultura, foi acontecendo de pouco a pouco, no qual hoje a gente pode dizer que você já tem mais de 300 exposições em museus, galerias, centros culturais e já percorreu o mundo. Inclusive, gente, ele já esteve até mesmo com o ex-presidente americano Bill Clinton, né? E Bill Clinton aplaudindo naquele momento a sua arte. Como é para você hoje, com os livros lançados, a gente daqui a pouco vai falar sobre seus livros, com livros lançados e ter caminhado, vamos falar, viajado à Europa, Estados Unidos e conquistado o seu público nacionalmente e internacionalmente, como você, ou melhor, você enxerga aquele menino lá atrás, com tantas as dificuldades, com o que você conseguiu hoje? Eu jamais poderia imaginar naquele período que isso aconteceria na minha vida. Mas a gente está aqui nesse universo,
E tudo nos pode acontecer desde que nós trabalhamos para isso, desde que nós acreditamos nisso e trabalhamos sério. As coisas acontecem. Todos nós temos oportunidades, 1000, quando viemos a esse planeta Terra. É só nos acreditarmos nessa oportunidade, nessa capacidade infinita que nós recebemos quando nascemos, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei, sempre lutei, sempre acreditei, nunca tive horas para trabalhar, feriado, sábado, domingo, trabalhei intensamente, dediquei a minha vida, na realidade, meus 70 anos, a minha arte, não tendo lazer, dediquei a minha vida à arte. E para mim foi muito gratificante acontecer essa abertura internacional de eu ir para toda a Europa, ser bem recebido, como fui bem recebido em todos os países que visitei, mas um dos países que mais abriu os braços para mim foi a Alemanha, um país que sempre me gostou da minha obra, fiz muita coisa pela Alemanha, e também vários países europeus, Austrália, Singapura, Rússia, China, também fiz grandes eventos e foram sempre bem recebidos. Então, isso, para a gente como artista, é muito gratificante saber que com a nossa arte nós conseguimos atravessar fronteiras e mostrar para o mundo que nós estamos aqui em pé e à ordem. É muito bom. Um brasileiro fazendo a diferença pelos países, em vários países, e esse reconhecimento é muito gratificante, é muito gratificante. E, gente, falar das pinturas de Adélio, as características são figurativos, transparências, frutas, principalmente a maçã, daqui a pouco ele vai explicar o porquê a maçã, cores vibrantes, mãos, pés grandes, temas sociais, famílias, casais, instrumentos musicais e animais. O ponto que chama atenção, tudo é muito grande e extenso. A fruta, por que a maçã tem esse símbolo tão especial para você na sua pintura? Como eu disse, menino de roça, estudava na escola rural, e o que a gente conhecia, frutas lá, banana, melancia, mamão, que se produz na lavoura. E aí a professora vinha com aquela maçã, naquela época Argentina, não existia maçã, era tudo importado da Argentina, aquele perfume maravilhoso. E ele ia na janela, cascava a maçã e jogava as cascas numa calçadinha que estava em volta da escola, uma escola de madeira, e a hora que ela se ausentava, eu ia lá comer as cascas da maçã, né? Não sei por quê, por curiosidade, por não existir a fruta e não conhecer, eu comia as cascas da maçã que ela jogava pela janela. Então, eu instituí como uma fruta da minha infância, das lembranças da minha infância. Através das telas, você conta histórias. Você acabou de contar aí uma. Qual o seu humor na hora de compor algo diante de uma tela? Olha, eu tenho que estar muito bem, na realidade, com você mesmo, com o seu interior, tem que estar bem de humor, você não pode estar muito estressado ou preocupado com alguma coisa, que senão você não consegue, você não consegue criar nada. Aí você põe uma tela diante de você e não consegue transmitir seus sentimentos. Então você tem que estar bem consigo interiormente, aí a coisa flui com muito mais rapidez. De repente você pode pintar uma tela em um dia, ou você pode ficar uma semana em cima daquela tela e não conseguir um bom resultado. Então, é uma coisa muito espontânea. Ela acontece sem... Aquelas pessoas perguntam, o que é inspiração para você? Inspiração é trabalho, é você realmente trabalhar, mas é um momento em que você se conecta com o seu Deus interior, com o seu Deus do universo, e ele te manda a mensagem, põe isso lá, e você coloca, e as coisas acontecem. Você fundou o
Instituto Memorial de Arte Adélio Sarro, em Vinhedo, em São Paulo. Foi fundado em 2018. Como foi esse projeto? Como surgiu a ideia de montar o seu próprio instituto, o seu memorial? Olha, isso na realidade, é um sonho. Sempre tive o sonho de ter meu próprio espaço. Quando eu mudei aqui para Vinhedo, eu comprei um terreno, fui pagando a prestação, num lugar onde tem chácaras, e até era muito feio o lugar, mato, não tinha asfalto, nada. E aí eu falei para minha esposa, eu vou construir uma casa para o meu funcionário que me acompanha já há 30 anos. E ela disse para mim, você tem um sonho de ter o teu espaço, ter um museu, por que você não constrói nesse espaço? Eu falei para ela, sonho eu tenho, não tenho dinheiro. Aí ela me respondeu, começa que o dinheiro aparece. Comecei, as coisas aconteceram, fui conseguindo dinheiro, daí 4 anos estava construindo o memorial. Então, eu sempre digo, quando nós vamos fazer algo, que esse algo vai beneficiar o maior número de pessoas possíveis, o universo trabalha para a gente. Essa é a realidade. E está lá o Memorial de Arte Adélio Sarro, para todos fazerem visita e conhecerem. Muito bom! É isso aí, gente. Para vocês que estão curiosos e querem seguir o Adélio, o Instagram, @Adélio Sarro. No Instagram dele tem ali disponível, o Instagram disponibiliza para todos vocês ali, para que vocês possam mandar uma mensagem e também ver o trabalho que é maravilhoso que ele vem desenvolvendo. São mais de 50 anos de arte, pura arte. Com todo respeito, ele é sim uma enciclopédia ambulante. Esse homem entende de arte, respira arte e vai poder conversar com vocês que estão sempre aí ligados, né, no que um brasileiro tem a oferecer. Conhecido mundialmente, conhecido internacionalmente, nacionalmente, fazendo história e deixando o legado de como a arte salva, de como é importante viver a cada dia com intensidade, não esquecendo que é urgente viver com qualidade. Vamos chamar os nossos comerciais e eu volto já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Voltamos dos nossos comerciais e hoje eu estou de frente com Adélio Sarro.
ou um artista plástico que é sucesso absoluto no que faz? Adélio, vamos falar um pouco das suas esculturas. Em qual momento da sua carreira que surgiu a oportunidade em esculpir, né? Montar uma escultura e, com isso, o seu reconhecimento ali ficou ainda maior. Além das telas, você começou a transferir para escultura. Conta um pouco para a gente. Olha, Jorge, na realidade é um desafio, né? Uhum. Eu tinha um amigo restaurador em Bolonha, em Galli Fiori, ele sempre falava: Sal, a tua obra ela é uma obra escultórica. Por que você não faz escultura? Eu aceitei o desafio e fiz o primeiro ensaio na frente da casa que eu tinha em São Bernardo do Campo. E aí surgiu a ideia de levar a escultura para as praças. Como eu já fiz um trabalho de pintura para deficiente tocar, fiz um trabalho para uma sociedade que vai lá ver a minha obra no museu, vai ver a minha obra nas exposições. Mas sempre tinha alguém que não tem essa condição de ver. Eu falei, nossa, mas eu preciso mostrar minha obra para essas pessoas também, que no seu cotidiano vai ao seu trabalho e se sente inibido de entrar no museu, numa galeria, devido à sua condição social. Aí eu falei, eu vou partir para parte monumental em praças públicas, botar minha arte direto em contato com essas pessoas. Então eu comecei a buscar meios, comecei a fazer contatos com prefeituras e comecei a fazer algumas obras. As primeiras até doei, fiz doação para mostrar que a gente tinha capacidade de fazer. Eu fiz as primeiras obras em São Caetano, doei algumas obras em São Caetano, depois o prefeito acabou me contratando e fiz várias. E também fui fazendo em várias cidades, fiz em Brodowski, Serra do Portinari, e até que surgiu para fazer no Santuário Nacional. Então, você vê, quando você manda algo para o universo, ele te devolve. Porque nós vamos mandar coisas boas para o universo, Verdade. para nos devolver coisas boas. E sempre o volume é muito maior quando ele é devolvido. Quando eu saí de Dracena aos 16 anos, tinha lá a igreja, a matriz de Dracena, era Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E eu disse ao pároco lá, ao padre, eu falei, Frei Fulgêncio, eu vou embora e um dia eu vou voltar a pintar essa igreja. Eu não fui pintá-la, fui pintar a casa da mãe, Aparecida, que veio assim, ó, na minha mão, sem eu ir atrás, sem eu procurar, veio na minha mão. Então, você vê o que é você mandar para o universo uma mensagem com uma força e ela vai te retornar. E aí foi um desafio fazer essas obras no santuário, fiz toda a Via Sacra no Morro do Cruzeiro, fiz os painéis da Basílica, os bustos dos papas que vieram aqui no Brasil, fiz um monumento aos pescadores, então também o busto dos reitores nas entradas do santuário. Então foi uma obra que me alavancou muito assim essa parte de escultura. E aí começou a surgir várias prefeituras. Hoje eu creio que deve ter mais de 300 monumentos em praças públicas. Aqui tem alguma coisa fora do Brasil, na Alemanha. E até há pouco já somamos, em termos de esculturas e baixos relevos, para cada monumento, X esculturas, relevos, baixos relevos, somado deu, acho que 2.050 obras. Então, para você ter uma noção da extensão da obra. Agora, na igreja, quanto tempo o levou para que completasse todo o processo de trabalho? Olha, eu creio que fiquei mais de 2 anos trabalhando lá no santuário, para executar todo esse trabalho aí. E ela pode continuar executando mais, mas aí enveredei para outros caminhos e não deu certo mais. Uhum. A curiosidade, para os monumentos, né, para as esculturas, qual o tipo de material que você usa? Olha, eu trabalho com vários materiais. Eu trabalho com resina, com bronze, com aço inox, mas eu me especializei mais no concreto, por ser um material mais acessível, mais barato e mais rápido de produzir. Tá? Então, eu criei métodos muito rápidos de produção
Isso é uma bagagem que eu ganhei quando era servente de pedreiro lá no interior, com 14 anos de idade. Então, eu aprendi muito sobre a construção civil e hoje aplico ela nos meus monumentos. Entendeu? Se você vê o que você faz lá atrás, você vai ter um reflexo lá na frente. E, então, eu trabalho mais com concreto. Eu trabalho com grandes monumentos, monumentos que variam de 3 metros até 20 metros de altura. Uau! Nossa, interessante. Gente, os monumentos têm as suas principais características, que vocês vão conhecer também ao adquirir, ao acompanhar mais sobre o que ele coloca no Instagram e também através dos livros, as obras, que as obras também são dedicadas a todos os trabalhos que ele já desenvolveu até hoje. São os elementos artísticos que contam uma história, celebram uma data, em pontos turísticos, como ele já falou, cartões postais e também locais para fotos, né? Bom, o momento do Adélio, onde reúne todo esse acervo em livro. Como é isso? Porque o mais recente, em 2022, foi 50 anos de arte, né? Onde você coloca pinturas e também você lançou 50 anos de arte na área das esculturas. Mas aí a gente sabe que tem são mais de 8 livros já lançados. Eu creio que está mais 8. Aqui tem, aqui, ó, esse foi lançado agora, que esse é o de pintura. Esse é o de pintura. São livros patrocinados pela Fiesp, né? Uhum. E aqui eu coloco um apanhado de obras sem ordem cronológica, mas mostrando obras recentes, obras mais antigas, e alguns textos. Peguei todos que os críticos falaram sobre Adélio Sarro durante 50 anos e dividi nesses 2 volumes. Uma parte está nesse volume, uma parte é no outro volume de escultura. E onde também tem alguns pensamentos, alguma coisa que eu escrevo, algumas poesias, e quando eu visito um lugar, de repente eu escrevo alguma coisa, e está editado alguns está nesse livro. E esse aqui é o de escultura também. Esse de escultura também está assim, não está em ordem cronológica, então tem vários monumentos, vários momentos da minha escultura. E também foram editados pela Fiesp, esses 2 livros aqui, ganhei de presente deles, e são maravilhosos. Isso marca meus 50 anos aí de carreira e por esse mundo todo aí. Agora, 50 anos de carreira, marcando muita história, aonde a gente consegue adquirir as obras? Bom, as obras tem vários, podemos ver através de um site, né, sarro.net, entrar lá, você pode visitar lá, dá para visitar, temos lá um pouco de obra para vender. Livros também, e no Memorial de Arte Adélio Sarro temos lá também um pouco de acervo para ser vendido, livros e alguns souvenirs também. E tem galerias também que me representam aí por algumas cidades de São Paulo, Alemanha tem, tinha Noruega, Bélgica, Dinamarca, não, pelo esse mundo todo, aí não dá para citar, porque eu até lembrar tudo. Muito, são muitos lugares. A gente está falando aí de mais de 50 anos de carreira, onde existe aí uma história, é uma história de vida, são vários países, tudo muito extenso. Agora, a mídia coloca, né, numa matéria que eu estava lendo, a mídia o chama de Picasso brasileiro. Como você se define? Isso foi um jornal da Noruega, quando fez uma exposição lá em Bergen, e eles fizeram uma reportagem e colocaram o Sarro Picasso brasileiro, devido a toda essa minha diversidade de obra, de trabalho, e rotularam como Picasso brasileiro. Depois, toda a Europa, a Alemanha, todos os jornais colocam lá o Sarro Picasso brasileiro. Então, começou lá na Noruega. Você deu uma explicação por que te chamam de Picasso brasileiro. Agora, como você se define? Eu me defino Adélio Sarro, o brasileiro global. Tá? O Brasil global porque eu estou no mundo inteiro. Esse brasileiro global também foi intitulado
por um crítico francês, André Parinot, que Uhum. escreveu uma crítica do meu livro de 30 anos Uhum. e colocou o sarro brasileiro global por eu estar, basicamente, numa boa parte do mundo expondo a minha obra. Esse livro, gente, ele lançou em 2002, contando aos 30 anos de pintura de Adélio Sarro. Uhum. Muito bom, muito bom. Ah, Adélio, o que você diria? Eu acho muito importante vir de você com toda a experiência, com o know-how que você tem. O que você diria para os jovens artistas de hoje? Os jovens que sobreviventes de. Não, nós todos, né, somos sobreviventes de um momento pandêmico, de várias situações na vida. Perdemos assim tanta gente devido ao que aconteceu no mundo. E tem muitos dos artistas que hoje estão começando a ter mais esperança naquilo que eles vêm buscando na arte. O que você diria para os novos artistas, novos pintores, escultores de hoje? Olha, eu digo que tem que acreditar no que eles fazem. Porque se eles não acreditarem no que eles fazem, como eles vão fazer os outros acreditarem? Eles têm que buscar ser os melhores, Uhum. buscar pesquisar outros artistas, independente de gênero, de arte, tem que pesquisar. E tem que procurar botar a participação dele em cima daquilo que muitos falam, mas eu não vou olhar porque eu não quero receber influência. Isso é bobagem. Você tem uma escola vasta à sua frente. É só você pesquisar aquele artista, gostou da obra dele, trabalhe aquele artista, bota sua participação em cima, você já cria uma nova arte. Então, é muito mais fácil que começar do zero e ter que caminhar todo esse caminho, um aprendizado muito grande para conquistar o espaço. Então, tem que realmente acreditar, trabalhar intensamente, porque a arte, na realidade, ela é ingrata. 24 horas por dia, não tem artista de fim de semana. É dedicação total, de 24 horas por dia, de sábado, domingo, direto. Não existe horas para o artista. Tá? E se fizerem isso, buscarem seu espaço, mostrar seu trabalho, não fazer como eu, que eu tinha vergonha no ano passado de mostrar a minha obra. Eu morria de vergonha. A primeira vez que fui expor, meus amigos que levou, porque eu ficava escondido. E até hoje, em determinados espaços, eu me sinto inibido a entrar. Depois de 50 anos, eu me sinto inibido. Então, mostrem, não tenham vergonha, vão receber não, como eu recebi muito não na minha frente, muitas portas fecharam, porque eu sempre digo que se apresentarem as portas forem apresentadas, abra todas. Umas você quebra a cara, mas as outras podem estar a sua vida. Verdade. Então, realmente tem que acreditar, botar em prática e trabalhar. Trabalho sério. 90% de inspiração, só 10% de inspiração, viu? De transpiração, 90%. É verdade. 10% de inspiração. O resto é trabalho duro. É isso, gente. É o acreditar na arte, é o acreditar que a educação é o maior passaporte para a liberdade de todo ser humano. A partir do momento que a gente acredita e a gente se educa, a gente corre atrás e as coisas acontecem. Foi exatamente isso que você falou, Adélio, é jogar para o universo e o universo te devolve em dobro. É verdade, é verdade. Eu, no passado, se eu fosse ouvir o que as pessoas falavam, eu tinha desistido. Uhum. Porque, às vezes, você não ouve incentivo, você ouve críticas pesadas que você, se você não tiver uma estrutura, você larga, abandona. E eu ouvi muito isso, eu falei, não, mas eu acredito no que eu estou fazendo. Pode ser ruim agora, mas lá no futuro vai ser bom. E muitos que falaram no passado, hoje, se arrependem de ter feito críticas pesadas ao Adélio Sarro. É isso, é isso. Faz parte, né? É isso aí. É aquela grande história. Se não existissem
né, as pessoas, se não existissem aquelas pessoas negativas que confrontasse, né, o nosso eu, Uhum. acho que não teria tanta força para ir à frente, Exatamente, exatamente. tá? Essas pessoas, o tamanho do poder que a gente tem, né? É, Todo mundo tem esse poder interior, só falta descobrir, despertar esse leão que está dormindo e, e ganhar a vida. é Para- verdade, Parabéns verdade. pelo seu Por isso que eu trabalho sempre falo, não desistam. Se falarem alguma coisa, alguma crítica, use ela como construtiva. construtivo. Mostra para a pessoa, eu vou provar para você que você está errado. É isso. Para você que um dia falou não para ele, hoje ele é sim sucesso absoluto. E agora nós vamos para nossas frases. Vamos lá então. Vamos lá. Repete a frase. Eu não gosto de. Eu não gosto de críticas destrutivas. Meu maior sonho é. Mostrar minha obra ao mundo. Ao mundo. Não dá tempo a gente falar isso. Quais são os lugares que ainda está faltando, né? Porque já passaram por muitos lugares. Se eu não fosse um artista plástico, eu seria. Astronauta. É um astronauta que estaria pintando aí na. O espaço sideral. A arte em minha vida é. É a minha cachaça, é a minha comida, é a minha vida. Se eu pudesse, se eu pudesse mudar algo na minha vida, seria. O que eu pudesse mudar na minha vida seria ser melhor ainda do que sou. Procurar ser melhor ainda, não no termo arte como artista, mas no termo de ser humano para com o ser humano. Adélio Sarro por Adélio Sarro. Uma palavra que defina esse homem que é sucesso. Adélio Sarro, não sei nem como dizer. Não tenho palavras para dizer. Adélio Sarro é aquele homem humilde que veio, acreditou e venceu. Então, eu vou te dar uma palavra. Vencedor. 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 Deus. Realmente. Eu me considero um vencedor da onde eu vim, Uhum. os caminhos que eu tracei, o que eu fiz, realmente eu sou um vencedor. Muito bom, vencedor. A última palavrinha que eu tenho para você, Deus. O que é? Bom, para mim Deus é tudo. Sem Deus, o que seríamos nós? Muito bom. E que esse tudo, que esse Deus, né, essa lei universal, essas energias, né, porque Deus é pura energia, nós somos pura energia, venha fazer com que você a cada dia se sinta mais realizado. Como artista, como homem, esse cara que é batalhador e que hoje leva para o mundo e defende com muita garra a arte. E é realmente um presente estar aqui de frente com você e contando para brasileiros cidadãos do mundo a história de um menino que saiu lá do interior de uma família muito humilde e hoje é um homem que se preocupa em usar o seu trabalho para educar o outro. Muito obrigado, parabéns. Você falou em Deus, vou citar uma frase dita pelo Bispo Grave, numa das exposições minhas na Alemanha, no Banco de Bispo em Essen. Ele disse: Sarro, você é um homem especial, Deus toca o dedo em você. Muito bom. É isso. Gente, agora eu vou deixar para ele as considerações finais. Para vocês que querem acompanhar mais sobre a carreira dele,
vai no Instagram, @Adélio Sarro. Hoje as pessoas estão usando o Instagram para tanta coisa, né? E ali você encontra, através de alguns monumentos, a história dele, vai também no website, vai estar tudo na tela, tá aí na tela mostrando para todos vocês, e entre em contato com ele. O quão importante é e gratificante também ter um brasileiro que se torna um porta-voz, levando o nosso Brasil. Ele é brasileiro, então ele leva o nosso Brasil para o mundo. E eu estou sendo presenteado hoje em contar para vocês a história desse grande artista que é Adélio Sarro. As considerações finais são todas suas. Jorge, eu agradeço você, a toda a sua equipe, a todos esses internautas que te acompanham, esse público maravilhoso que você tem, que eu sei que tem um público maravilhoso que te acompanha. Agradeço a eles por essa oportunidade de eu estar entrando nos seus lares, nas suas casas e dizendo falando um pouco da minha vida, da minha carreira, da minha existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado. E é isso aí. A gente termina por aqui. Para você que tem uma história que é pura inspiração, entre em contato com a nossa equipe. Venha contar para brasileiros cidadãos do mundo o sucesso que você é. Entre em contato com a equipe @George Robert Stocks Oficial e você pode ser a próxima pessoa a estar aqui conversando comigo, como o nosso querido artista plástico, que é, sim, sucesso e é admirado por outros colegas de trabalho, e é um presente na vida das pessoas que têm a oportunidade em dividir com ele experiências, porque na vida é isso, a gente compartilha experiências. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu vejo todos vocês em breve. Meu querido, mais sucesso para você e o que tiver de novo, traz aqui para a nossa equipe, que vai ser um prazer tê-lo novamente aqui. Quem sabe daqui a 2 anos, contando o reencontro, né? Falando sobre o reencontro dessa entrevista aí após 2 anos. E hoje, esse presente para vocês, o nosso público, Adélio Sarro. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Jorge. Obrigado. Bye, bye. Essa entrevista que vocês acabaram de assistir aconteceu porque o artista e educador Arthur Blade nos concedeu essa oportunidade. Muito obrigado. Sucesso, Arthur. Robert Stocks. George Robert Stocks.